Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. As mais otimistas de nossas expectativas são estabelecidas em possibilidades. Possibilidades, por sua vez, se trata daquilo que é possível, ou seja, que poderá acontecer. Então, as possibilidades, nesse caso, elas representam poderio para nós. Poder para nós, contudo, fraquezas em relação ao que Deus vê em nós. Porque nossas possibilidades, elas podem serem frustradas ou modificadas. Percebemos então que não podemos estabelecer uma certeza pura em nossa noção de possibilidade. Logo, para termos essa certeza, dependemos da fé. Por isso Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Aqui no verso 8 vemos que Deus estabelece uma clara distinção entre a sua realidade de ser e de pensar, de nossa realidade de ser e de pensar. Já no verso 9, ele distingue essas duas realidades em paralelos inconfundíveis e intocáveis. Ao que ele diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim, coloquemos a nossa confiança no Senhor, no Deus da nossa salvação, no Deus que nos fortalece, no Deus que nos fez a promessa, a rica promessa de salvação eterna, aquele que nos convida e faz-nos esse convite de graça, onde não depende de nossas forças, da força do nosso caráter, mas dele, do seu poder, da sua soberania, do seu caráter, da sua santidade, da sua fidelidade. Isaías, ao escrever o capítulo 40, do verso 28 ao 31, ele nos diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento? Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, que Ele possa te dar fé para que você, indo a Ele, você possa perseverar, confiando nele, aquele que nos chamou. Aquele que nos chamou, Ele também nos dará condições para vencer os obstáculos, vencer as provações e estarmos de pé quando encontrarmos com Ele. Deus te abençoe.